Alguns meses atrás, recebi uma das peças publicitárias mais eficazes que já vi. Era um livrinho elegante, no qual um esperto vendedor de seguros de automóveis havia reimpresso boletins noticiosos recolhidos por todo o país, mostrando que 65 automóveis haviam sido roubados em um único dia. Na contracapa havia uma afirmação altamente sugestiva: seu carro pode ser o próximo. Ele está assegurado? No pé da página constavam o nome e endereço do corretor e também o telefone. Antes de terminar de ler as duas primeiras páginas do livro, liguei para o vendedor e perguntei sobre valores. Ele veio me ver imediatamente, e o resto da história você já sabe. Vamos voltar agora às duas cartas e analisar a segunda, que provocou respostas desejáveis de todos a quem foi enviada. Estude cuidadosamente o primeiro parágrafo e observe que contém uma pergunta que só pode ser respondida de uma maneira. Compare esse parágrafo de abertura com o da primeira carta, perguntando qual teria lhe impressionado mais. Esse parágrafo está redigido como se para um objetivo duplo. Primeiro, pretende neutralizar a mente do leitor para que leia o restante da carta com a mente aberta. Segundo, faz uma pergunta que só pode ser respondida de uma maneira, para comprometer o leitor com um ponto de vista que se harmoniza com a natureza do serviço que ele é solicitado a realizar nos parágrafos subsequentes. Na segunda lição deste curso, você observou que Andrew Carnegie se recusou a responder quando perguntei a que atribuía seu sucesso, e me pediu para definir a palavra sucesso. Ele fez isso para evitar mal-entendido. O primeiro parágrafo da carta que estamos analisando é redigido de modo a afirmar o objetivo da mensagem e, ao mesmo tempo, praticamente forçar o leitor a aceitar esse objetivo como sólido e razoável. Qualquer pessoa que respondesse de forma negativa à pergunta feita neste parágrafo iria condenar-se sob a acusação de egoísmo. E nenhum homem quer encarar uma consciência culpada de tal acusação. Assim como o fazendeiro primeiro ara, depois fertiliza e talvez revolva e prepare o terreno para receber a semente, a fim de garantir uma colheita. Esse parágrafo também fertiliza e prepara a mente do leitor para a semente que será ali depositada pela sugestão sutil contida no texto. Estude cuidadosamente o segundo parágrafo da carta e observe que ele apresenta uma afirmação que o leitor não pode nem questionar, nem negar. Não fornece motivo para argumento, porque obviamente baseia-se em sólido fundamento e conduz o leitor ao segundo passo da jornada psicológica, que leva diretamente à aceitação do pedido cuidadosamente tecido e abordado no terceiro parágrafo. Contudo, você vai notar que o terceiro parágrafo abre com um pequeno e belo elogio ao leitor, o que não deve aborrecê-lo. Portanto, se escrever suas visões sobre os pontos essenciais a serem mantidos em mente por aqueles que estão oferecendo serviços pessoais, etc. Estude as palavras desta sentença, juntamente com o cenário em que se situam, e você irá observar que dificilmente parece um pedido, e com certeza nada sugere que o autor da carta esteja pedindo um favor em benefício próprio. No máximo, pode ser interpretada simplesmente com um pedido de favor para os outros.
Agora estude o parágrafo final e repare no tato com que fica subentendido que caso o leitor se recuse o pedido, estará se colocando na desconfortável posição de alguém que não se importa o suficiente com os menos afortunados do que ele para gastar 2 centavos em selo e uns poucos minutos de tempo em benefício destes. Do início ao fim, a carta transmite suas impressões mais fortes por mera sugestão. Todavia, essa sugestão é tão cuidadosamente encoberta que não fica óbvio, exceto mediante análise cuidadosa do texto inteiro. A carta é toda construída de tal forma que, caso o leitor a deixe de lado sem fazer o que foi solicitado, terá que se entender com a própria consciência. Esse efeito é intensificado pela última frase do último parágrafo, e especialmente pelas últimas 11 palavras. Que ler sua mensagem, acreditar nela e se guiar por ela. A carta puxa o leitor com um clamor e faz sua consciência aliar-se à do autor. Encurrala o leitor como um caçador encurrala um coelho, levando-o a uma rede cuidadosamente preparada. A melhor evidência de que a análise está correta é o fato de que a carta provocou resposta de todos os destinatários. Apesar de todos serem homens, do tipo que geralmente se supõe muito ocupado para responder cartas dessa natureza. Não só a carta provocou a resposta desejada, como os destinatários responderam em pessoa, com exceção de Theodore Roosevelt, que respondeu sob a assinatura de uma secretária. John Wanamaker e Frank Van der Leip escreveram 2 das cartas mais belas que já li, obras-primas, que poderiam ornar as páginas de um livro mais digno do que aquele para o qual foram solicitadas. Andrew Carnegie também escreveu uma carta digna de consideração por todos que oferecem serviços pessoais. William Jane Bryan escreveu uma bela carta, assim como Lord North Seymour. Nenhum desses homens escreveu apenas para me agradar, pois eu era desconhecido de quase todos, com exceção de 4. Eles não escreveram para me agradar. Escreveram para agradar a si mesmos e prestar um serviço de valor. Talvez o texto da carta tenha algo a ver com isso, mas não faço nenhuma afirmação a respeito, exceto que os homens que mencionei e muitos outros da mesma estirpe são, em geral, os mais dispostos a prestar serviços para terceiros, quando corretamente abordados. Desejo tirar vantagem da oportunidade para afirmar que todos os homens realmente grandes que tive o prazer de conhecer eram os mais dispostos e corteses quando se tratava de prestar serviço para benefício de outros. Talvez esse fosse um motivo para serem homens realmente grandes. A mente humana é uma máquina maravilhosa. A presunção é uma névoa que envolve o verdadeiro caráter de um homem, além de seu próprio reconhecimento. Enfraquece suas habilidades inatas e fortalece todas as suas inconsistências. Uma de suas características marcantes é que todas as impressões que chegam a ela por sugestão externa ou autossugestão são gravadas juntas em grupos de natureza harmônica. As impressões negativas são armazenadas em uma porção do cérebro e as impressões positivas são armazenadas em outra porção. Quando uma dessas impressões ou experiências passadas
vem à mente consciente, a partir da memória, existe uma tendência de se recordar de todas as outras, de natureza semelhante, como o surgimento de um elo que traz outros elos consigo. Por exemplo, qualquer coisa que faça surgir uma sensação de dúvida na mente de uma pessoa é suficiente para evocar todas as experiências que lhe provocaram dúvida. Se pedem a um homem para descontar um cheque, imediatamente ele se lembra de ter descontado cheques que não eram bons, ou de ter ouvido outros que passaram por isso. Pela lei da associação, todas as emoções, experiências e impressões sensoriais semelhantes que chegam à mente são arquivadas juntas, de modo que a recordação de uma tende a trazer de volta a lembrança de todas as outras. O despertar de uma sensação de desconfiança na mente de uma pessoa tende a trazer à tona todas as experiências de dúvida que ela já teve. Por isso, o vendedor de sucesso se esforça em manter distância de assuntos que possam despertar a cadeia de impressões de dúvida do comprador, arquivadas em virtude de experiências anteriores. O vendedor de sucesso depressa aprende que nocautear um concorrente ou um artigo concorrente pode trazer à mente do comprador certas emoções negativas de experiências anteriores que podem tornar impossível neutralizar a mente do cliente. Esse princípio controla e se aplica a toda impressão sensorial alojada na mente humana. Pegue a sensação de medo, por exemplo, no momento em que permitimos uma única emoção relacionada a medo chegar ao consciente, ela traz consigo todas as relações desagradáveis. Uma sensação de coragem não consegue chamar a atenção da mente consciente, enquanto uma sensação de medo está ali. Uma ou outra deve dominar. São péssimas colegas de quarto, porque não são de natureza harmônica. Semelhante atrai semelhante. Todo pensamento mantido na mente consciente tende a atrair outros tipos de pensamentos de natureza semelhante. Você vê, portanto, que sensações, pensamentos e emoções de experiências passadas que chamam a atenção da mente consciente são apoiadas por um exército regular de soldados de natureza semelhante, prontos para ajudar no trabalho. Por autossugestão, coloque deliberadamente em sua mente a ambição de ser bem-sucedido, mediante um objetivo principal definido, e perceba com que rapidez todas suas habilidades latentes e não desenvolvidas de experiências passadas começarão a ser estimuladas e despertadas para agir em seu benefício. Plante na mente de um garoto, por sugestão, a ambição de se tornar um advogado, um médico, um engenheiro, um homem de negócios ou de finanças bem-sucedido, e se plantar a sugestão com profundidade suficiente e a mantiver lá por repetição, ela começará a mover o garoto para a realização daquela ambição. Se for plantar uma sugestão em profundidade, misture-a generosamente com entusiasmo, pois entusiasmo é o fertilizante que vai assegurar o rápido crescimento, bem como a permanência da sugestão. Quando aquele velho cavaleiro bondoso plantou em minha mente a sugestão de que eu era um garoto brilhante e poderia deixar minha marca no mundo se me educasse, não foi tanto o que ele disse, mas a maneira como disse que causou uma impressão muito profunda e duradoura em minha mente. 7.